Bem-vindas e bem-vindos ao INCN, Informação e Conexão Neurodivergente. Vamos para mais um episódio, o de número 3, sempre com informações bem alinhadas e sem ruídos. Eu sou Camila Ribeiro, sou cirurgiã dentista. E eu sou Nayene Eide, cirurgiã dentista. E aqui a gente organiza o que está sendo dito sobre neurodivergência com clareza, evidência científica e prática real. Vamos começar? Vamos lá. Bom, hoje estamos com 2 convidados, o jornalista, o Matheus, que é jornalista e pai atípico, e a Thaís Rosa, que vai falar vão contar um pouquinho para a gente sobre, né, a trajetória de cada um. Então, Matheus, queria que você se apresentasse para a gente. Bom, eu já sou participante quase do Isso. quadro fixo, né? Mas eu acho que eu falei pouco de mim da última vez. Eu sou jornalista há praticamente 23 anos. Já trabalhei com tudo no jornalismo, de esporte até política, cidades, economia, enfim. E sou pai atípico. Há pelo menos 5 anos. A gente descobriu quando ele tinha 4 anos. 13, mas... Não, já tem um tempinho, já tem quase 10 anos, enfim. Sou pai atípico e marido atípico também. A gente vai falar sobre isso. E perfeito. E você, Thaís, conta um pouquinho sobre você pra gente. Eu estou terminando, então, a minha pós-graduação em neurociência do comportamento. Atualmente, eu ajudo pacientes no tratamento de ansiedade e depressão e também na aquisição ou mudança de hábitos. Ótimo, que legal. Então, vamos começar perguntando um pouquinho para o Matheus. Matheus, bom, você é jornalista e cronista, né? Então, você gosta de literatura, de filmes. Então, vamos tentar trazer um pouquinho dessa experiência sua para a gente hoje. E falando de um livro, que livro você acha que te marcou, que, assim, te faz pensar, te fez repensar sobre paternidade ou paternidade atípica? Engraçado, né? Acho que se for falar de paternidade, quando a gente fala de paternidade no Brasil, a gente está falando de ausência. Tem sempre uma ausência. Acho que a história clássica, um conto clássico, é a Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, que é a história de um pai que vai embora. É a terceira margem, um lugar que não tem lugar nenhum. Tem uma margem, tem a outra, e é um pai que desaparece. Então, a gente investiga muito o que é essa terceira margem. É a história de um país de pais abortados, né? E, enfim, ele não morre exatamente, né? Muita gente entende como se fosse uma elaboração de um luto, na verdade não é. Ele continua ali, ele dá pistas ainda. Eles alimentam esse pai, essa presença ausente, essa ausência presente, enfim. Eu acho que é um conto estruturante da literatura quando fala de paternidade. Homens escrevem muito pouco sobre paternidade. Sim. Escrevem sobre, enfim, história de heróis e cavalaria, e, enfim, o próprio Grande Sertão Veredas, que é do mesmo autor, do Guimarães Rosa. Exato, ele vai cruzar o sertão do Brasil para luta de pistoleiros, ele vira um jagunço filósofo, o mesmo autor. Mas, da perspectiva do filho mesmo, o conto Terceira Margem do Rio. Eu acho que é um conto sobre paternidade, ou a não paternidade. Eu acho que isso é muito marcante. Ótimo, legal. E aí... Thaís, você tem buscado o diagnóstico e um diagnóstico, né? Não vamos falar qual, você vai falar que tipo de diagnóstico é esse e em que momento você percebeu que algumas questões estavam te incomodando e que você precisaria ir além daquilo que você já tinha de informação sobre si mesma. Então, quando para você começou essa busca e o que isso tem transformado na sua vida desde então. E eu também queria saber mais uma coisinha, já aproveitando, conta para as pessoas que estão ouvindo a gente como elas podem começar. Quem tem dúvidas sobre o diagnóstico ou sobre, será que eu sou autista? Será que eu tenho o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Será que eu tenho a superdotação, né, ou altas habilidades, como estamos falando agora? Como a gente começa? Por onde? Deixa eu começar falando um pouquinho de mim, então. É até engraçado que ao longo da minha vida eu sempre me senti diferente da maioria das pessoas, né? Esquisita. Isso, estranha, alienada a esse mundo, como se eu nunca tivesse me encaixado em algum grupo. Tive, sim, meus grupinhos de amigos, né? Mas eu sempre me sentia, assim, excluída mesmo, né? Só que, para mim, eu via isso como algo
alguma Personalidade, uma né? dificuldade social apenas, né? Que, de fato, no meu caso, era mais acentuada, né? Hoje eu já lido muito melhor com isso, mas ela ainda existe, uma certa dificuldade social existe, né? Então, eu tratei em terapia várias questões minhas que hoje eu posso dizer que elas estão, inclusive, resolvidas, né? E uma conversa com um amigo que ele foi, então, diagnosticado nível 1 de suporte, né, no autismo, ele comentou comigo que ele tinha, então, o diagnóstico, o laudo do médico, e como eu estou estudando essa área da neurociência, eu falei, manda, né, para eu ler de curiosa mesmo, né, porque eu ainda não estudei a fundo a questão do transtorno autista, né. Então, eu pedi para ele, manda o laudo para eu entender um pouco, para eu ler, ver o que seu psicólogo disse. E a hora que eu comecei a ler o laudo dele, eu me identifiquei. Exatamente. Ele falou assim, são 30 páginas. Eu falei, não tem problema. Então, eu li ali 15 páginas, eu olhava e falei, meu Deus, mas ele está me descrevendo aqui, sou eu. Né, eu até mandei mensagem para ele, eu falei assim, olha, eu estou me vendo nesse diagnóstico. Muita coisa que você passou, eu também passei e passo, né? E aí ele até me incentivou, né? Passou o contato do psicólogo dele. E foi aí eu conversei também com o meu psiquiatra, né? Ele fez uma mini entrevista ali, ele falou, olha, você tem certos traços mesmo que lembra, né? A gente pode ser, pode não ser. Então, se você tem essa curiosidade, né, eu achei até interessante uma pergunta que ele fez. Ele falou assim, na fase adulta, a gente investiga o autismo se você achar que você teve prejuízos ao longo da vida por conta disso. Sim. Aí eu falei, olha, eu sinto que eu tive muitos prejuízos na vida. Se é por conta disso, eu já não sei. Mas que eu sofri muitos prejuízos, eu sofri sim, né? E aí ele me fez um encaminhamento e foi aí que eu comecei, então, o processo de descoberta, né? Já fiz todos os testes e agora o psicólogo está, de fato, fazendo a avaliação para chegar a uma conclusão, né? Eu esqueci a segunda parte da pergunta. Como isso tem ajudado você agora? Você está em busca do laudo, né? Você ainda não tem o laudo definitivo fechado. Você está em busca disso e como isso tem resolvido a sua vida, por exemplo? Como isso tem facilitado agora esse conhecimento? Eu acho que a gente passa, apesar de eu ainda não ter o laudo em si, mas a gente passa a se compreender e a se aceitar. Se aceitar melhor, entender que a gente é assim não porque a gente quer, né? Mas eu penso assim, mesmo se esse laudo não vier, mesmo que eu não tenha nenhuma questão neurodivergente, isso já me ajudou a olhar as questões, né? E junto com o estudo da neurociência, a entender que o nosso cérebro ele funciona de uma certa forma, e mesmo ele tendo mecanismos que praticamente igual para todo mundo, certas questões vão ser diferentes, mesmo em pessoas que não são neurodivergentes, né? Sim. Então, eu acho que isso, a neurociência em si me deu essa visão, né? E agora, com esse possível laudo, também, nessa questão do se aceitar. Eu sou assim, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou, procurar uma maneira de ser feliz da maneira que eu sou. Sim. E meio que não se preocupar também com o que as pessoas pensam, né? Essa questão social. Respeitar o seu limite. E né? exatamente, Isso, exatamente. Essa questão social sempre foi para mim um problema pelo medo das pessoas não Do que vão entenderem achar, né? isso, o meu limite. Então, eu muitas vezes tentei ultrapassar esse meu limite e sofri muito, né? Naquele momento, né, quando você tenta ultrapassar o seu limite, dá aquela angústia, dá um certo desespero, né? Então, quando a gente entende que a gente tem um limite e a gente aprende a se respeitar, a respeitar aquele limite, a nossa vida passa a ser até mais leve. Interessante. E como a Thaís estava falando, quando o médico pergunta se isso teve algum prejuízo para você, é uma pergunta muito abrangente, né? Porque em algum momento da vida, todos, atípicos ou não, temos prejuízos de alguma forma, por alguma conduta, por algum comportamento, enfim. E a mulher é sabido que ela mascara melhor. Sim. Então, nós bem. estamos aqui diante, por exemplo, da Camila, que já tem um laudo de TEA, né, de transtorno do espectro autista. Você que está nesse caminho de busca
pelo sim ou pelo não. Mas é muito interessante porque quando a gente está diante de vocês, Ninguém fala ninguém que é. falaria que são pessoas Mas em geral com fala que transtorno. somos antissociais. Né? Exatamente, Fala Antipático. antipático, não fala Isso. muito, fica isolada, tá ali, não conversa, não interage. Mas mesmo assim, algumas coisas, tirando essa parte da socialização, que também é muito importante, né, dentro do espectro autista, eu percebo muito a questão do olhar nos olhos, de manter uma conversa, de estar ali presente. E a mulher, eu acho que ela tem muito essa questão de se adaptar, né? Vou me adaptar. O homem, às vezes, ele vai mais... É que eu acho assim, o mundo ele não é feito para nós mulheres, né? Então a gente tá a vida inteira se adaptando. Sendo neuroatípica ou neurotípica, a gente tá sempre se adaptando. Então, sendo neuroatípica, a gente já aprende que é assim que funciona. Existe esse mundo e a gente precisa caber nele. Já tem uma pressão na neurotípica também, né? Sim. O jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de ser discreta, com o certeza, cabelo. Com certeza. Ninguém pergunta se ela quer isso. Tá determinado quando nasce, né? O menino acaba chamando mais atenção, né? Eu percebi pelo meu filho, foi muito fácil diagnosticar ele, por quê? Porque o menino, você espera dele algumas coisas, né? Você espera aquela iniciativa, você espera que ele socialize bem, que ele fale, que ele não tenha medo. A menina, se ela ficar quieta no canto, ninguém se importa. E tá ótimo. Bem educada. Ótimo, exatamente. Bem comportada. Exatamente. Não importa se ela tá sofrendo ali por dentro, mas ela tá performando normalidade. Aquilo que esperam dela. É muito complicado. E, Matheus, ainda falando da neurodivergência, e você falou sobre livros, né, na questão levantada pela Camila, e filmes? Quais filmes ou qual filme te prendeu a atenção nessa questão da neurodivergência? Então, assim, tem muita investigação. As pessoas analisam filmes, principalmente livros, né? Será que aquele personagem é? Então, o Dias Perfeitos, por exemplo, um filme que concorreu ao Oscar, se não me engano, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, um japonês, do Wim Wenders. Ele não é japonês, mas é um filme que se passa no Japão. É um personagem que transita por Tóquio, silencioso, com baixas habilidades sociais, e que ele gosta de coisas muito específicas. Ele gosta do trabalho dele, ele limpa banheiros públicos no Japão. Filme lindo. Mostra mostra Tóquio de um jeito que eu nunca tinha... Fala o nome novamente. Dias Perfeitos, do Wim Wenders. E ele é um personagem que quase não interage com ninguém o filme todo. E uma das chaves de leitura era, olha, talvez ele seja um personagem atípico. E ele tem as obsessões dele. Ele escuta música ainda em fita cassete. Enquanto ele dirige uma espécie de van. E ele chega em casa, ele lê compulsivamente e acorda no dia seguinte. Ele vai para os mesmos lugares, almoça nos mesmos lugares, sempre silencioso. Tem algum conflito ali que a gente não sabe. E até uma ironia, né? O Dias Perfeitos. Porque, na verdade, ele se isola do mundo. Ele é um sujeito que... A gente não sabe se ele é um sujeito triste ou se ele está bem naquela vida, que é uma vida meio do avesso do que você espera de alguém, que tenha muitos amigos, que vá para festas e que... Então, é realmente muito ambíguo, assim, tudo é muito dúbio, se ele é um sujeito entristecido, que se protege da sociedade, ou se ele simplesmente está bem daquele jeito. Então, acho que essa é um filme recente, ele concorreu ao Oscar em 2024. Outros a gente vai investigar, mas assim... tirando uma série, depois não sei se tem alguma pergunta sobre isso, mas a gente pode falar, que é especificamente sobre um personagem atípico, tanto chama atypical, não é uma coisa falada, não é uma coisa, olha, vamos pegar um personagem com esse diagnóstico e vamos mostrar como é que é a vida dele. A gente investiga, a literatura tem um monte, depois se vocês perguntarem eu levanto aqui também sobre... como os críticos literários vão analisando esse personagem, o quadro psicológico dele, para saber traços, mas não é falado. Não está ali. A gente tem que entender também que o diagnóstico de autismo, né, mais abrangente, mais amplo, ele é de 2013. Então, assim, não era falado antes muito sobre isso. E a gente tem que considerar que, provavelmente, muitos diretores, escritores, autores são autistas, né? Então, eles estão... Se projetaram. Isso, exatamente.
dificuldade de socialização, Exatamente. né? Algum desajuste, né? Aliás, o cinema, a literatura, se não for sobre cheio, desajustado, com não certeza. faz sentido. Exatamente. Acordei, fiz tudo o que esperava de mim, fui dormir. Não tem graça essa história, né? Então, algum desajuste tem e aí rola uma identificação da plateia, do diretor com os personagens. Então, batata. Vai pegar alguém que tem algum tipo de questão nesse sentido. A gente tem até o Sheldon Cooper, né, no The Big Sim. O Sheldon... Ele não tem o diagnóstico. Ele não tem, né? Mas todo mundo sabe Mas que... todo ele mundo é. sabe. Ele é Você um sabe que eu não sabia. Eu assistia com o Matheus quando a gente namorava. E eu sempre falei pra ele, falei, gente, o Sheldon é tão legal. Eu queria tanto ter um filho que nem ele. E eu achava e aí ele um o Matheus chato, falou, não, ele é um chato. E aí quando adorava. nasceu nosso filho, eu falei, tá vendo? Fica pedindo. E falando agora um pouquinho, né, do diagnóstico tardio e também do próprio diagnóstico de autismo ter sido de 2013, tem uma série na Netflix que é muito interessante, que chama Amor no Espectro. Não sei se vocês já assistiram. Ela está na 4ª temporada agora. E tem uma passagem ali que o neto está na casa do avô com a namorada dele. Os dois são autistas. E aí o avô dele fala que, baseado no laudo que o neto teve e como o neto se comporta, como o neto vive a vida dele, ele se enxergou e ele sabe que ele tem autismo pelos traços do neto, pelo laudo do neto. Então, ele passou uma vida toda sem se encaixar. sem e se encaixar. entender. Quando eu Muito fui fazer o interessante. diagnóstico, né, a psiquiatra que fechou meu diagnóstico, ela falou, eu falei, nossa, acho que eu sou a pessoa mais velha que veio aqui buscar o diagnóstico. Aí ela falou, não, você acredita que não, Camila? Teve uma senhora de 82 anos que veio e ela fez questão de fechar o diagnóstico. Ela falou, não tem problema se eu passei a vida inteira assim, mas eu quero saber. E ela falou, não, ela só queria ter certeza. Você vai entender tudo que ela passado, entende. né? Exatamente. Você vai ressignificar tudo, né? Se entender no mundo. E, Thaís, falando um pouquinho sobre neurociência, então, né, que é a sua área e tem tudo a ver com a neurodivergência, existem algumas técnicas que elas podem ajudar o autista. Porque o autista, ele tem, assim, muita dificuldade com mudança de rotina. E, por exemplo, o próprio diagnóstico é uma mudança na rotina. Por mais que a gente espere, por mais que a gente queira se conhecer, é até estranho, assim. Quando você recebe mesmo o diagnóstico, você fala, nossa, e agora? Assim, não tem volta, né? Eu não vou deixar de ser, assim, o que eu vou fazer da minha vida agora que mudou tudo da forma como eu estou vendo? Então, existem, né, as técnicas, por exemplo, de mindfulness, que podem ajudar nessa questão de conseguir lidar melhor com uma mudança de rotina. O que você poderia, assim, indicar para a gente como lidar com isso um pouco melhor? É bem bacana você ter citado a mindfulness, porque ela é uma ferramenta extremamente simples, qualquer pessoa consegue fazer. Né? 3 minutinhos por dia já é suficiente para a gente ter um resultado, assim, em 2 semanas você já vê a diferença, né? E isso com certeza vai ajudar pessoas neurodivergentes, né? Na questão do autismo, eu quero chamar a atenção que a gente tem que falar do nível 1 de suporte, né? Porque Sim. do nível 2 em diante já é tratado de outra forma, né? Uhum. Mas a mindfulness, ela ajuda a neuroplasticidade do cérebro, que são as conexões que o cérebro faz para, principalmente, novos aprendizados, né? Qualquer aprendizado, seja de habilidade, seja de conhecimento, a gente precisa que ocorra, então, a neuroplasticidade. E a mindfulness, ela facilita essa neuroplasticidade, né? O cérebro do autista, ele é construído de uma forma diferente. As conexões das áreas do cérebro autista, ela é um pouco diferente das pessoas que não são neurodivergentes, né? Então, tem áreas que elas são hiperconectadas e outras áreas um pouco mais distantes uma da outra que elas são hipoconectadas, né? Que deveria ser um pouquinho mais conectadas ali, né? Então, no caso da neurodivergência, a gente tem que olhar a mindfulness como uma ferramenta, sim, ela é útil, sim. Só que em pessoas não neurodivergentes, a gente consegue zerar, vamos dizer assim, as dificuldades, Tá. né? Então, num neurodivergente, a gente tem que ver que ela vai ser uma facilitadora. Sim. Mas sempre vai ter alguma coisa, alguma dificuldade, vai continuar tendo, né? Então, a gente tem que trabalhar para adaptação, para ser... complemento. Isso, exatamente, né? Para ser um pouco menos incômodo,
né? Mas sempre vai haver ali uma questãozinha ainda por conta de como o cérebro foi construído. E isso não dá para... Não tem como mudar, né? Assim, acho que algumas pessoas talvez não saibam, mas o autismo é uma deficiência. Exatamente. Ela não então, é uma doença a ser curada. Não é. Não tem cura. É isso, não, né? Durante o neurodesenvolvimento, as áreas foram conectadas de forma diferente do que uma pessoa que não é neurodivergente. Basicamente é isso, né, que acontece. Então, não tem como a gente desmontar o cérebro como um quebra-cabeça e montar de novo. Novamente, né? Então, a gente cria situações para que o autista lide de uma forma mais tranquila. Então, com essas situações que acabam sendo incômodas, como, por exemplo, as mudanças, né? Então, a gente traz ferramentas para que a mudança seja um pouco mais tolerável, né? Mas vai haver o incômodo, sempre vai haver. Mas a Mindfulness é uma excelente ferramenta para isso, para ajudar também a lidar com mudanças, além daquilo que a gente chama de exposição, né? Uma exposição gradual, que aí também precisa de uma ajuda mais profissional, né? De um terapeuta para ir acompanhando como fazer, de fato, essa exposição. Tá ótimo, obrigada. E, Matheus, agora voltando um pouquinho a falar de paternidade atípica, né? Bom, você... tem um filho, já muda muito a vida. A paternidade, de uma forma geral, já muda. Agora, a paternidade, quando ela é atípica, muda mais ainda, né? O que é que mudou no seu cotidiano, na sua vida? Acho tudo. Que tudo. Porque que não uma mudou? Coisa, porque tem... A gente nunca sabe o que é no comportamento de uma criança, o que é educável e o que não é. Sim. Não sei se existe essa palavra, mas assim, você forçar alguma situação... Não quero tomar banho. Você vai tomar banho. Não tem essa. Você não tem como não estudar, não tem como... Agora, outras coisas, por exemplo, eu não posso forçar ele a socializar, a conviver com os amigos sozinho, com os filhos, com os filhos dos meus amigos, ou sentar na mesa. Uma coisa que eu sempre... Eu fico idealizando o fim de semana, né? Todo mundo vai sentar na mesa, e aí vou fazer um prato legal, e de repente tem alguém que se recusa a comer aquilo, e vai ficar andando pela cozinha, pela sala, vai sair, vai tirar roupa, vai propor um outro assunto e assim, uma pessoa meio despreparada fala, nossa, que desprezo, né? Eu preparei aqui, eu quero fazer um programa em família, rola ou não? Não rola. Então, assim, tem uma calibragem de expectativa e realidade que rola demais. Então, não dá para saber quando ele está sendo teimoso, como qualquer criança, quando ele está tendo alguma... Basicamente, é muito difícil, assim, como pai, hoje menos, mas no começo, perceber o que é frescura e o que é um limite mesmo. Basicamente isso. Porque você tem que educar, você educa. A questão do celular, por exemplo, tem uma discussão sobre como o celular... nem a imagem em si, mas o som, o aparelho, colocar no ouvido, ouvir a mesma coisa sempre. Ele repete muito, repetir mesmo, e é uma forma de acalmar, porque ele vai andar pela casa e tal. Em que momento eu intervenho? Eu preciso tirar isso para falar, olha, sai um pouco desse ciclo. Em que momento interromper o hiperfoco? Porque o hiperfoco também, ao mesmo tempo que ele me leva a lugares que eu não conhecia, porque ele aprofunda muito, ele sabe muito. Ele deixa lá também, nos lugares. Ele deixa nos lugares, ele não consegue quebrar aquilo e acaba virando uma obsessão, quase um tormento para ele em algum momento. Então, agora que ele está crescendo, ele começa a ter questões morais, religião. Vou falar sobre religião. O que cada religião fala sobre... E aí chega uma hora que, por exclusão, ele vai se isolando, porque a régua já estava tão alta sobre o que pode e o que não pode. Em algum momento, olha, você precisa ter um pouco mais de flexão, ter mais flexibilidade com o seu amigo. Eu sei que o que o seu amigo fez foi errado, ele não devia ter feito bullying. Eu sei que você já entendeu uma coisa que ele não entendeu ainda porque você pesquisou isso. Mas baixa um pouco a régua também, porque você não vai ter amigo. Então, assim, ainda é muito difícil, muito desafiador saber em que momento você pode forçar algumas situações, forçar o convívio. A gente tinha o nosso programinha de manhã, porque vai mudando os hábitos, né? Um dos hábitos era jogar bola todo sábado de manhã, naquele horário, de um jeito certinho. A gente treinava o reloginho. Pai, vamos fazer o reloginho? Que era basicamente eu no gol e ele treinava chutes em todas as posições, do pé direito até cair no pé esquerdo. Ele chutava daqui, chutava aqui, chutava... E eu defendia a bola, eu devolvia a bola para ele e ele ia voltando. Foi um hábito durante, sei lá, 1 ano, 2.
de repente não é mais um hábito. De repente o hábito é falar com os amigos, jogar algum jogo online com os amigos. Isso é saudável para ele? Eu não sei. Isso regula de alguma forma? Eu posso forçar a situação de... então, vamos descer e brincar com os outros meninos e jogar futebol? Isso ele não... É sempre uma decisão que eu preciso muito levar em conta a limitação dele e o meu papel como pai. Então, não é uma coisa muito dada. Assim. A gente vai aprendendo a não forçar determinadas situações, que sabe que ele pode espanar. A gente fala, ele vai espanar. Espanou. E agora a gente vai entender então, crise, sim. ele pode entrar numa crise a qualquer momento. A gente já sabe como essas crises vão acontecer. Antes a gente não sabia. Mas o desafio é isso, saber exatamente o que é uma criança me enfrentando, como qualquer criança enfrentando uma autoridade, um referencial de autoridade, e o que é uma criança que eu preciso preservar esse limite, assim, que essa autoridade não entra, porque senão eu vou gerar uma crise. O quanto eu vou educar e o quanto eu vou forçar uma crise. Isso está em aberto, vai ser a vida toda, assim. E você acha que é por isso que muitos pais abandonam os filhos, abandonam a família? Pode ser por isso? Eu acho que... Por essa dificuldade, por essa falta de entendimento? Eu acho que na configuração da estrutura familiar hoje, não precisa de muito motivo para o pai sair de casa, então, não. Isso que eu ia falar. Pode ser autorizado. Pode ser autorizado. obediente, O aborto masculino é autorizado. Ele pode. É uma questão muito mais a sociedade permitir, né? Mas como... se a gente pensar num modelo de paternidade em que a figura é obedecida, em que o pai tem esse papel de apresentar o menino para o mundo, quebrar as linhas, as barreiras, e olha, você agora é o jovem que vai conviver com outros jovens, e o futebol pode ser o catalisador disso, o esporte, o homem é muito competitivo, né? Isso pode gerar uma frustração, o cara se sentir menos autoridade por isso desenvolver uma crise psíquica, uma crise de autoridade, do tipo, eu estou aqui fazendo o quê? Mas eu acho que tem gente que vai comprar cigarro e não volta. Sim. Então, eu acho que... Não, acho que não. Acho que as pessoas saem de casa porque saem de casa, porque é autorizado. Porque podem sair, né? Mesmo que não saiam de casa, né? A figura do pai que trabalhei o dia inteiro e vou estender no bar e vou ficar até meia-noite. Ele pode fazer. A mãe não pode. Ou pode, mas vai ser julgada. Eu perguntei justamente por isso, porque o termo pai atípico, embora existam muitos, é mais difícil. A gente sempre escuta a mãe atípica. Não existe movimento, não tem um grupo de WhatsApp para trocar ideia. Atípica, mas o pai é pai. A Camila tem 1000 grupos de mães atípicas, eu não tenho nenhum. Isso. Mas aí não existe grupo de homens para nada. Eu tenho um grupo de futebol para discutir o Palmeiras, especificamente do Palmeiras, não é nem futebol. Que é o melhor time, né? Vamos deixar bem claro aqui. De faculdade, mas ali para trocar... Assim, ninguém, mas não é um grupo... Nenhum deles é um grupo para falar sobre fraqueza, dúvida, isso que eu estou falando aqui. Eu não tenho um amigo homem que eu possa falar, cara, eu acho que eu falhei aqui, eu acho que eu estou falhando. Você também está falhando? Porque sabe aquele poema do Fernando Pessoa? Todos os meus amigos... não conheço ninguém que tenha levado porrada, todos os meus amigos têm sido campeões em tudo. Homem lidando com homem é assim. Acaba o jogo de futebol... É a anatomia do erro. É todo mundo apontando o dedo na tua cara. Você errou. Aquele gol você perdeu, mas ninguém admite. Pô, eu errei, eu tô mal com isso. E se você entrar nessa, é um sinal de fraqueza. Você precisa bancar. Errei porque você passou errado. É uma briga, porque o homem não admite que ele sofre, que ele erra, que ele tem dúvida. É muito difícil. Já aconteceu de amigo me chamar para conversar e falar assim, eu preciso conversar um pouco, tá? Aí senta e conversa e não sai. Ele fica girando e fala, mas o que você queria falar? Não, nada, passou. Não consegue. Eu, por acaso, me abro até bastante até. Camila sofre bem com isso, assim, porque eu tô o tempo todo... porque o Miguel também, né? Sim. Mas homem... nossa, é muito difícil. Muito difícil, muito. Interessante. E falando em tudo isso, existe a questão da ansiedade, que gera, acho que em toda a família, todos passamos por isso, às vezes a dificuldade de dormir. E a Thaís também trabalha com a hipnose. Como você acha, Thaís, que a hipnose ajuda nessas questões das pessoas neurodivergentes ou não? Enfim. A hipnose,
acho interessante a gente trazer primeiro um pouco do conceito do que é hipnose, né? Porque ainda há muito preconceito, muita dúvida, né? Do que parece de uma fato... coisa meio mística, né? Exatamente, né? Tem gente que até mistura com coisa de religião, acha que não pode porque é errado, porque mexe com a mente. Gente, a hipnose é uma ferramenta maravilhosa e também, assim como a mindfulness, simples, porque ela nada mais é do que um estado profundo de relaxamento e concentração. É só isso. Tanto que a gente não precisa nem de um hipnotizador. A pessoa ela consegue se auto-hipnotizar, isso com prática e treino, né? Obviamente não é de uma hora para outra. Mas uma pessoa que vai treinando sozinha, ela consegue entrar num estado... De transe. Né? Exatamente. Porque é só você relaxar e se concentrar. Né? Nada mais que isso, né? É mito essa coisa de você entrega a sua consciência na mão da pessoa. Eu até estava pensando, né? Se isso fosse verdade, quantas pessoas já não seriam manipuladas e conduzidas por um hipnólogo, né? Mas eu acho que é justamente por isso, porque nos palcos mostra-se muito alguém hipnotizando. E fazendo a pessoa fazer coisas que ela não... Isso, imitar animais. Que não seria a função da hipnose, né? A função dela... buscando lá de quando ela foi criada, não foi para isso, né? Mas no palco a gente tem que lembrar que quem tá lá sabe que aquilo ali é uma brincadeira, né? Todo mundo sabe que ele vai ter um show, tal. Então a pessoa quando ela se deixa, se ela se permite entrar naquela brincadeira, ela faz consciente de que ela está brincando. Não existe essa questão também do inconsciente que a pessoa vai ficar, né? O consciente vai fazer revelações. Isso, o consciente vai apagar e o inconsciente vai ficar. Não é isso, né? Então a pessoa ela sabe que ela está brincando. Tanto que, se numa brincadeira de palco, o rapaz lá fala assim, agora você vai tirar a roupa, ficar peladão, dançar aqui na frente. A pessoa não vai fazer. Porque ela sabe que ela tem esse num limite público, moral. sabe, exatamente. Ela tá na frente de pessoas, ou num programa de TV que tá passando no Brasil inteiro. Ela não vai, só se ela for muito assim. Mas eu acho muito difícil uma pessoa se permitir fazer isso. Então, ela não vai fazer, ela sabe o limite dela, né? E a hipnose como uma ferramenta terapêutica, isso é importante a gente falar também, que a hipnose em si, ela não é uma terapia, tá? Ela é uma ferramenta onde a gente pode facilitar certas questões, né, da terapia em si com a hipnose. Né? Porque como a pessoa entra nesse estado de relaxamento e concentração, é mais fácil para acontecer a neuroplasticidade. Tá? O cérebro, vamos dizer assim, ele fica mais livre, né? Para as mudanças ocorrerem. Então, a pessoa aceita as sugestões, né, que o hipnólogo dá de uma maneira mais fácil. Então, os novos caminhos neurais que precisam se formar ali para que a pessoa aceite aquilo que está sendo sugerido, tanto para novos comportamentos ou para lidar com emoções, isso ocorre de uma forma mais fácil com a hipnose, né? Então, ela pode ser, sim, uma ferramenta muito útil para neurodivergentes, né? E para pessoas que lidam com neurodivergentes, facilitando essas técnicas que a gente usa na terapia. Então, ela é uma facilitadora dessas técnicas. Perfeito. Perfeito. E, Matheus, você é jornalista e dentro do jornalismo você escreve bastante crônica, né? Eu me identifico muito com essa habilidade sua, porque eu também, desde pequena, eu sou autodidata na escrita e eu sempre escrevi crônica. Eu nunca, na escola, quando a professora pedia para escrever uma dissertação, eu não escrevia dissertação, eu escrevia uma crônica. E, para mim, as crônicas, elas eram uma forma de eu trazer a minha verdade de uma forma simples, numa linguagem acessível e fácil de outras pessoas entenderem, mas sempre com uma linguagem figurada. Você não fala escancaradamente aquilo que você quer falar, você fala nas entrelinhas. E eu usava muito a música para escrever as crônicas. Eu queria saber como é para você ser cronista e como você escreve as crônicas de uma forma que você consegue expressar aquilo que alguma reportagem mais crua não conseguiria. Acho que a crônica... Primeiro, eu adorava ler crônica. Assim, quando eu estava desde na escola, eu adorava ler o Rubem Braga. Clarice Lispector tem crônicas ótimas. Machado de Assis tem crônicas excelentes. Enfim,
gostava de crônica. A coleção Para Gostar de Ler é isso, Sim, né? Aquela sim. Fernando Sabino, os 4 Cavaleiros do Apocalipse de Minas, né? Ele, Otulária Rezende, enfim. Crônica. O Coni, na Folha, eu gostava de ler. Na Folha você tem, era a página 2, né? Tinha a coluna São Paulo, Rio, São Paulo, Brasília e Rio. O Rio era no pé. São Paulo era sempre uma questão de urbanismo, Brasília política, e no Rio era assim, carioquice, sabe? Alguém contando do que viu na rua, do que viu... E era quase um descanso de tela ali, era o que eu mais gostava. Coni, hoje é o Rui Castro, já foi o Otulária Rezende. A crônica você olha aquilo que ninguém está olhando, é um registro, é tipo fazer uma foto. Aliás, hoje eu tento... essa possibilidade de fazer um registro com foto sobre o que ninguém está olhando... Então, por exemplo, eu passei numa rua na Invernada? Perto de onde? Não, na Dom Nery. E aí tem a loja de balões ali, de fantasia. Aí escapou um balão em forma de coração e ficou preso num fio de... Eu teria feito um texto sobre isso. Perfeito. Se eu tivesse tempo. Você falou, tinha um balão ali. Quem será que perdeu? Aí você se permite fazer uns questionamentos que não estão no jornalismo, né? Que é o que, quando, onde, por quê, e ser objetivo e contar uma coisa que realmente importa, que muda a vida das pessoas. A crônica não vai mudar. Mas, assim, quem será que perdeu aquele balão? Será que alguém desejou aquele balão? Será que eu teria feito um texto sobre isso? Mas aí eu fiz uma foto, e aí publiquei, e aí as pessoas curtiram. Eu falei, olha, e se libertar esse balão? Porque ele está preso ali, né? Não vou conseguir. Aí fui no ChatGPT e falei assim, vamos soltar esse balão? E aí ficou bonita a imagem. E aí eu peguei a música que eu estava ouvindo no caminho e coloquei e parecia que tinha tudo a ver. Era alguém dizendo adeus para alguém. Air Supply, goodbye. Air Supply. E aí virou uma crônica meio audiovisual, né? Quase que eu coloquei ali, me contratem para ser cineasta, porque vai rolar. Mas não fiz. Mas a crônica sempre foi isso, de contar uma história que ninguém... Eu queria escrever mais para contar a história do pipoqueiro. É que ninguém mais liga para isso, sabe? Tinha um pipoqueiro em Araraquara e eu não contei essa história. Nunca escrevi sobre ele. Nunca me deram espaço para escrever sobre ele. Que era um senhorzinho, ele era um velhinho quando eu era criança. E depois eu virei adulto, ele era um senhorzinho no mesmo lugar e tal. Sempre quis contar a história dele. Eu não queria falar com o presidente. Sim, né? Mas o jornalismo me puxa para a política sempre, né? Vai falar com o deputado, vai falar com o presidente, mas enfim, é o que paga, né? Mas a crônica ela me deixa na fronteira ali entre a literatura, que eu nunca consegui fazer essa conversão para a literatura mesmo, por incapacidade, por talvez faltar fôlego para terminar uma ficção mesmo. E o jornalismo, sim, eu tenho um pé lá por ofício, né? Sim. Mas nas horas vagas, quando eu fazia o trabalho de edição, de reportagem e tal, eu ia para a crônica. Ou que nem fosse alguma coisa que eu via na cidade, mas sobre algum filme, sobre alguma coisa que... Uma vez a gente estava tomando sorvete, né? Em Elisiário, do lado da cidade dos meus avós. E aí vinha um funk, assim, aquela paisagem rural clássica do sertanejo, de pessoas de bota, cavalo, chapéu, e as pessoas ouvindo funk. Aí eu falei, isso daqui tem uma crônica. Aí eu voltei para São Paulo, falei assim, eu queria contar a história daqueles meninos lá que estavam tomando sorvete, com toda a estética de cowboy, ouvindo funk. Aí você puxa um fio, tinha uma lan house, era novidade, isso 2006, era novidade. E aí tinha os primos de Santo André que iam visitar, os primos caipira, e aí baixavam as músicas ali, eram músicas de duplo sentido, na época eram uns proibidões, né? E aí eu voltei para a cidade, aí você vai falar com os velhinhos da praça, eles queriam morrer, porque como assim não estão tocando Tião Carreiro e Pardinho? Não, isso daí é um horror, olha essas músicas, daí tinha uma clivagem na cidade. Foi uma coisa assim, de olhar e falar, tem uma história aqui. Não está na manchete de jornal, não está em lugar nenhum, não vai mudar a vida de ninguém, mas tem uma história interessante sobre a passagem do tempo, como um impacto, uma tecnologia quando você é introduzida num lugar onde você menos espera. Eu brincava que era uma cidade, aquela cidade era uma ilha cercada de cana-de-açúcar por todos os lados, porque era mesmo, sem conexão com o mundo, mas a conexão era aquela lan house, já era um impacto da vida digital, alterando a rotina, a dinâmica social ali. Tinha uma história. Então, eu acho que treinar o olhar para essas histórias que ninguém está olhando, eu adoro, assim, mas eu acho que o jornalismo hoje tem cada vez menos espaço para isso. Era um espaço na Carta Capital, chamava Brasiliana. Era a primeira sessão da revista, era uma crônica. Eu adorava escrever essa crônica. Depois eu fui trabalhar na revista.
Mas eu adorava fazer essa crônica. As esquinas da Piauí tem isso. Não é Piauí toda, né? Mas as esquinas, assim, são crônicazinhas, assim, sobre o que ninguém tá olhando. Eu adoro. E eu acho interessante, porque a crônica, ela traz a liberdade dentro de um estilo de escrita que você consegue se expressar. Uhum. Mas o cotidiano. Exato, você traz um registro do cotidiano, mas sobre a tua perspectiva, Sim. você coloca muito de você ali. Uhum. Então, Mas ela você te dá uma generaliza liberdade. também. Você fala de você, mas fala Você do tem que ser todo, né? honesto. Tô falando Sim. do meu ponto de vista. Com né? certeza. Você se coloca ali Com como aquele certeza. pontinho no mundo sobre outros pontinhos no mundo. Você não tem aquela pretensão De ser a sua verdade, né? ou de Aliás, explicar o mundo, né? Isso, de colocar aquilo como não é um ensaio, verdade. não é um artigo. A gente transita, né? Às vezes escrevendo você acaba falando, isso daqui virou um ensaio. Já é uma coisa um pouco mais séria. Não, isso daqui virou... Você usa ali essa ferramenta que é só a reportagem, eu não posso aparecer. Na reportagem, quanto menos você aparecer, melhor. Sim. A voz é de quem está falando. Você vai interferir porque você vai escolher o que você achar mais interessante daquela fala. Não existe imparcialidade total, mas quanto menos você aparecer, a reportagem perfeita é essa. Você dá luz para o personagem. A crônica também, mas você interage mais com ele, né? Isso. É um entre, é quase um... Talvez seja uma zona de conforto mesmo, porque ela não é suficientemente literária nem suficientemente jornalística. Então, quando eu não sou jornalista bom o suficiente, não fiz um trabalho bom o suficiente, ou um trabalho literário bom o suficiente, eu falo, mas era uma crônica, eu nem tinha pretensão nem de onde você fica ali naquele entre, ele te protege um pouco nessa fronteira ali. Legal. Isso é muito coisa de neurodivergente, né, Matheus? Você não acha? Não tem Talvez como, seja. né? Talvez seja. Assim, o cérebro neurodivergente, ele costuma, assim, conseguir se expressar. Como ele não se expressa muito bem, ele tem essa dificuldade de comunicação, ele se expressa através da arte, né? Eu sempre me comuniquei mal. Eu era uma criança que não conseguia falar no telefone. A com letra adulto. também, gente. Convenhamos que se ele me escrever uma carta de amor, eu não sei se é uma carta de amor ou se é um minha divórcio. Minha letra é... Ou se é uma receita médica. Mas escrever me ajudou, me deu ferramenta para me Exatamente. comunicar. Eu consigo me comunicar. E eu também. Eu mas também. eu comunicava mal. Hoje não. Mas eu não gostava de atender telefone, assim. Eu não gosto até hoje. A figura do adulto me assustava muito. Quando a Nayene me liga, eu sei que alguma coisa muito grave aconteceu, porque ela não estaria me ligando. Não me ligue E eu não nunca. estaria Não me ligue atendendo. nunca. Isso. Você como saber se é spam ou não? Se ligou, é spam. É spam. Spam não. Mas se ligou, é spam. Se é minha mãe ligando, é o spam da minha mãe. Não existe isso. Não Eu liguem. até vim conversando sobre isso antes de chegar aqui, que eu só gosto de falar no telefone, não é porque eu gosto, mas eu atendo a ligação quando eu tô... nos meus pais, meus irmãos, eu sempre falo com eles, eu sempre converso com eles, mas assim, geralmente no trânsito. Uhum. Eu tô no Viva Voz, né, gente? Não no telefone, não. Mas porque eu tô fazendo alguma coisa, eu não estou parada falando no telefone, eu não gosto de telefone. Outro dia deu uma maior briga em casa, porque minha mãe tomou uma multa. Meu pai estava muito bravo com a minha mãe, porque ela tomou uma multa falando no telefone. Assim. E ela estava muito brava porque era ele que ligou. Então era uma briga tétrica, eles não iam sair do lugar nunca. Não, e é muito interessante essa questão da gente não conseguir se comunicar, né? Você falou que você escrevendo, eu não sei se você já reparou, mas eu canto, né? Eu sempre consigo, eu só consigo expressar o que eu tô sentindo ou pensando, às vezes eu nem consegui conectar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, mas uma música vem na minha cabeça que representa aquele momento. A hora que eu vejo, eu tô cantando alguma coisa e é a minha forma de conseguir expressar. Então, assim, a arte e a neurodivergência estão ali, gente. Bom, mas, Matheus, então, voltando na paternidade atípica. Assim, eu falo que eu, como mulher atípica, eu sou uma pessoa mais alegre e mais até gentil e feliz do que como uma mãe atípica. A maternidade atípica, ela é muito mais difícil até do que ser atípica. Porque, justamente, a gente está lidando com uma série de questões dos nossos filhos e que você não consegue, você lida com preconceito, com muitas coisas que o mundo não está preparado para eles e a gente se dói por isso, né? Então, a paternidade atípica, você acha que fez você ser uma pessoa mais paciente ou mais impaciente com quem não entende nada do assunto e quer dar pitaco mesmo assim? Acho que no começo eu era mais impaciente com ele. Hoje eu sou mais impaciente com quem não é ele, né? Com quem gosta da situação. Mas traz aqui.
A gente faz, assim, as coisas que as pessoas simples, normais... É assim, deixa com a avó, vamos viajar. Eu entendo mais hoje que é complexo. E aí, por exemplo, teve a fala de um médico no Roda Viva, essa fala viralizou e as pessoas me mandavam como, tipo, você não tá criando seu filho errado, não, porque olha o que ele tá falando. E aí depois eu até respondi num texto, assim, porque aquilo apareceu muito para mim, de benesses, enfim. Eu não tenho muita paciência, não, para educar, para explicar. Porque... E assim, né? Não sei se as pessoas vão olhar e falar, mas ele é mal educado. Às vezes rola uma vergonha, assim, de... No restaurante, ele fazendo coisa, ele descalço, por exemplo. Ele não se veste como outras crianças. Ele tem toda uma questão com um sapato. Vai olhar feio. Assim, não tem muito... Antes, eu acho que eu ouvia mais as pessoas. Se dá uma brechinha, elas vão falar mais, assim, sobre como você dá palpite em tudo, né? Sim. Sobre o que vai fazer, o que forçar. Sobre o que você tá errado, né? O que mais... Como deveria ser. Deveria ser. Tem um julgamento sobre a mãe, mas tem sobre o pai também. Sim. De você tá fazendo errado. Tem que ser firme. Não quer comer, vai passar fome. Ele vai passar fome mesmo. Sim. Porque ele tem uma restrição alimentar seríssima, não adianta. Não é só, não quero, tô emburrado. Tem campo de negociação, mas tem campo que não tem. Então, assim, começa com conversa assim, do tipo, força, faz isso. E eu sabendo qual é a reação dele, a gente treina mais, né? Eu acho que a consequência foi me isolar um pouquinho do mundo. Isso não necessariamente é bom, aliás, não é bom, mas eu fui me isolando um pouco do mundo. E esses marcos, né, da vida social, do que os filhos passam, que eles fazem isso, os outros pais contando que os filhos fazem aquilo com muita facilidade, ele não vai fazer um monte de coisa. Então, sei lá, eu fui ficando menos paciente com o mundo também. Fui perdendo um pouco de... Tanto que no começo a gente tinha dúvida se eu era autista também. Talvez se eu investigasse. Pode ser que seja porque também. você se Ninguém tá modela. duvidando. Não, porque você se modela. Você, para se proteger naquele mundo, você acaba cortando vínculos também. Então, Sim. as pessoas vão se modulando também. Então, muita coisa dele eu fui pegando para mim também. Talvez eu tenha virado um pai esquisito para o olhar da sociedade, porque ele considera normal. Caetano falava que de perto ninguém é normal, né? Se você puxar o fio, ninguém é normal. Mas... para o padrão, para o que as pessoas olham como normalidade, talvez eu não escapasse também. E tá vindo, né, tá vindo uma tendência a tentar descredibilizar o autista nível 1 de suporte, né? Assim, tem toda aquela questão, acho que é por isso que a gente vai ficando mais impaciente, porque inicialmente a gente achou, não, as pessoas, elas estão falando essas coisas porque elas não entendem. E aí, de repente, você vê agora pessoas que entendem, pessoas da área, pessoas que estudaram isso durante anos, agora tentando descredibilizar. E aí você pensa, será que é o interesse da parte de plano de saúde, de adaptações que custam caro? Né? Por que agora, ao invés de a gente tentar entender e aceitar a deficiência, né, o autismo como uma deficiência, a gente está tentando dizer que isso não existe mais? A quem está incomodando isso? Então, aí a gente perde essa paciência de querer explicar, porque talvez tem pessoas que não querem entender. Não querem entender e só querem que você resolva o problema. Eu falo, muitas vezes parece que está sempre todo mundo te fazendo um grande favor. Já fiz um grande favor de deixar você, mesmo sendo esquisita, estar aqui. Já fiz um grande favor de deixar o seu filho, mesmo sendo esquisito, estar nessa escola. Já fiz sempre um grande favor, e aí agora você faz um milagre aí, muda e faz tudo encaixar. E, ao mesmo tempo, todo mundo acha que sabe um pouco sobre autismo. Exatamente. Outro dia eu estava num lugar e estava escutando 2 homens conversando. E, assim, nenhum deles era médico, nenhum deles era psiquiatra, ou neurologista, ou psicólogo, enfim. E eu sei que não são porque eu os conheço. E aí, assim, você escuta tanta besteira... que eu falo assim, é por isso que às vezes as coisas vão ficando mais difíceis para quem tem um laudo, para quem sofre as consequências, né, dos prejuízos de ser autista.
enfim. Mas são os PhDs em carrossel de Instagram, né? Eles viram uma postagem, eu entendi tudo, né, o conteúdo inteiro. Tudo. Já sei É o tudo. atalho das redes, né? Então tem um monte de gente dando opinião sobre o que não tem ideia. Né? Infelizmente, também há muitos influencers. Hoje, para ser influencer, basta você ter celular com internet, né? Então, pessoas que estão sendo diagnosticadas com um autismo fazendo festa. É como se fosse bonito. Eu recebi agora um laudo diagnóstico. Revelação, né? É Então, o chá revelação e do aí, diagnóstico. para quem não né? tem o conhecimento, isso acaba descredibilizando também, sim, né? A pessoa sim. fica, mas a pessoa tá feliz porque ela foi laudada? Aí você tá ali, uma mãe atípica, você, né, tendo um monte de problema com seu filho, você fala, ela tá feliz porque... Eu acho que assim, a gente pode ver o lado positivo, que é a questão do nosso autoconhecimento. Sim, Então, nossa, sim. que bom que agora eu entendo por que aconteceu isso, por que eu era assim, mas agora fazer aquela festa, porque mostra minha rotina, não sei o que, como que é a rotina de uma pessoa que foi diagnosticada. Então, isso traz o lado negativo, né, para a visão de quem não tem o conhecimento. Exato, o conhecimento da questão em si, né? Romantiza demais. E, Thaís, né, voltando a falar um pouquinho sobre essa questão da neurociências. Então, assim, a habilidade social no autismo, ela é muito complicada. E é uma dificuldade. E como é que a gente conseguiria, assim, ajudar esse autista? Que tem, assim, às vezes uma fobia, uma ansiedade, uma angústia. A principal técnica que a gente usa para lidar com questões sociais é o que a gente chama de exposição. Né? A gente até orienta, é possível sim a pessoa fazer sozinha, né? Mas se tiver um profissional para acompanhar é melhor, porque daí a gente vai analisando quais são as situações sociais que a pessoa tem maior dificuldade. Aí a gente faz tipo um ranking, né? O que é mais difícil, o que não é tão difícil. E aí a gente cria momentos onde a pessoa vai poder se expor para que ela consiga tolerar aquela situação, né? Então, eu acredito, isso não vou trazer assim como dado, eu vou ver como experiência própria, tá? Que alguém que é neurodivergente, ela consegue, sim, vencer muitas barreiras sociais, tá? Para chegar num nível 0, que foi o que aconteceu comigo. Mas, como a gente estava comentando lá no começo, sempre haverá algum desconforto. Sim. Tá? Eu vejo, pelo meu caso, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, isso desde a infância. Então, a timidez foi algo que eu consegui trabalhar ao longo da vida. Mas cheguei à fase adulta ainda com timidez, com dificuldade de entrosamento com as pessoas, né? Eu tinha muito essa preocupação do que as pessoas vão pensar sobre mim. Então, eu já tinha aquela questão, eu sou introspectiva. Foi uma coisa que eu aprendi na terapia a aceitar, né? Isso antes mesmo de pensar num possível laudo, né? Então, eu aceitei, eu sou introspectiva. Eu achava que eu era uma pessoa normal. Eu achava que o normal era ser extrovertido. Então, eu me forçava a situações para tentar ser extrovertida. Aí virava um ciclo, porque eu estava incomodada por estar lá, me incomodava por não conseguir ser extrovertida, já imaginava, a pessoa deve estar me olhando feio, deve estar pensando que eu sou uma idiota, porque eu não estou conversando, mas tinha medo de conversar e falar alguma bobagem e a pessoa também me achar idiota. Então, eu vivia essa coisa. Então, para mim, socializar era uma questão insuportável, quase. Obviamente, já tinha algumas pessoas com quem eu tinha uma intimidade, que eu me sentia mais à vontade, mas, assim, em grupos com os quais eu não tinha uma certa proximidade com as pessoas, aquilo, para mim, era quase que insuportável, né? Então, com a terapia, eu aprendi a olhar diferente para essa situação, no caso de eu ser introspectiva, a me aceitar, né? Conseguir também deixar de me importar com o que as pessoas vão pensar sobre mim, que o que elas pensam sobre mim é problema delas, isso não vai mudar nada, impactar nada naquilo que eu sou, né? E agora, com um possível laudo, eu já consegui me imaginar, né, respeitar os meus limites. Então, sim, tem situações sociais que hoje eu lido bem? Tem. Com treino, com essas exposições que eu fiz, né, com a terapia, né? Mas ainda há situações sociais que só de pensar já me dá aquela angústia, já me dá aquela... Você não acha que é pior quando não é estruturada? Por exemplo, o que eu sinto? Que nem, vamos conversar aqui sobre um tema que eu gosto. Legal, eu gosto de conversar com as pessoas. Agora foi o que eu falei para a Naine. Vou chegar num café, num bar, vou conversar com pessoas que eu nunca vi. Vou conversar o quê com essa pessoa? Eu tinha muito isso. Eu lembro... Não sei começar a conversa. Exatamente. Eu lembro a primeira vez que eu falei sobre isso com você. Tinha uma pessoa num lugar e
a gente estava conversando exatamente sobre começar uma interação. Aí eu falei, Camila, se você precisasse chegar naquela pessoa e conversar com ela, o que você falaria? Não, eu não vou. Não vou nem chegar. E aí eu falei assim, cara, mas olha, ele tá com uma camiseta que tem uma banda, era uma camiseta de banda. Eu chegaria na pessoa e falaria assim, nossa, você gosta dessa banda? Que legal, ou puxaria alguma coisa sobre música com ela. E começaria uma interação. Para mim é super fácil. Mas, ao mesmo tempo, embora eu consiga começar as interações, eu não me sinto bem num lugar muito movimentado, com muita gente, com muito barulho. Um ambiente onde a informação é desorganizada. Na minha cabeça chega como desorganização. Então, eu consigo interagir bem com as pessoas, mas muitas pessoas me cansam. Para o homem, isso tem alguns atalhos, né? Primeiro é o álcool, não sei qual que é a relação de vocês com o álcool, mas tô num lugar, tô desconfortável, bebe. Na faculdade resolveu bastante a minha vida. Qualquer assunto passa a ser interessante. Eu fazia parte da bateria e bebia. Então, pronto, eu tava lá tocando bateria, não ouvia ninguém falar, eu tava ali. O álcool, e o homem tem, por exemplo, futebol. Então, na academia, essa semana eu conversei com tudo. E essa escalação, e a convocação da Copa, hein? Gente que eu só tinha meia hora falando, meia hora. Política também, né? Que eu não entro muito em política por questões profissionais, mas se você abrir esse governo, que horror, então você tem um assunto... Mas, assim, clichês. Você vai falar clichê e ouvir clichê. Tem que estar disposto a ouvir clichê. Agora, o álcool abre muita... eu não sei se a gente vai voltar no assunto em algum momento, mas você está falando das pessoas que diagnosticam por saber, né? No Instagram e tal. Eu, vindo para cá, eu pesquisei sobre pessoas que diagnosticam personagens de livros, alguns que a gente não tinha ideia. Posso mostrar? Pode, claro. Peraí. Porque eu achei muito legal. Assim, personagens que seriam autistas e que a literatura seriam não descobriu ainda. neurodivergentes. Mas, assim, não façam isso em casa, porque, né, assim, não está escrito que eles são, a gente não sabe se os autores tiveram alguma conexão com isso, mas eu achei muito legal, porque tudo bem. Vamos ver se faz sentido. Vamos pegar GPT, se a gente fizer a pergunta certa, mas olha só. A gente vai falar se é mito ou verdade. Alguns dos casos mais discutidos academicamente. Então, tem trabalho sobre isso. Vamos lá. Don Quixote. Pesquisadores já sugeriram que o protagonista apresenta hiperfoco obsessivo em cavalaria, dificuldade de interpretar convenções sociais, ele não entende que o mundo medieval acabou, pensamento rígido e literal, desconexão entre percepção interna e realidade social. Alguns estudos relacionam isso mais a traços neurodivergentes amplos do que especificamente a Althea. Então, ele seria um dos personagens. O outro é o Hamlet, que ele passa por situações de isolamento social, hiperanálise, ele está o tempo todo se questionando sobre tudo, comunicação ambígua e incomum, dificuldade de reciprocidade emocional. Só que aí tem uma coisa, né? A maioria dos estudiosos associa esses traços mais à melancolia, depressão ou trauma do que ao autismo propriamente. Porque ele perde o pai e ele vai ver que a mãe vai casar com um assassino. Ele é um dos poucos que percebem isso. O Moby Dick, esse faz muito sentido, né? O Capitão Ahab, né? Porque ele frequentemente aparece em estudos sobre hiperfixação extrema, perseveração, incapacidade de flexibilizar os objetivos e obsessão monotemática, porque ele tem um foco absoluto em caçar a baleia branca, e isso lembra descrições modernas de interesses restritos e intensos. E esse eu não desconfiava, é o Sherlock Holmes. Olha. Porque ele é associado a traços autistas em artigos e debates acadêmicos. Então, ele tem dificuldade social, pouca leitura emocional, observa o detalhe, comunicação direta, interesses especializados intensos, sensibilidades a estímulos e necessidade de rotina. Então, ele seria o primeiro Asperger. Se eu fosse chutar eu acho o Sherlock Holmes, né? E tem o Butterby, o escrivão, né? Esse é o primeiro que eu chutaria, porque eu lembro de ler e falar, esse cara é autista, engraçado. Que ele é uma história menos conhecida, mas ele é um escrivão em Wall Street, que quando ele recebe alguma ordem no trabalho, ele fala, eu prefiro não. Tem alguma diferença ali na tradução. Acho melhor não, ou prefiro não.
mas que é basicamente ninguém sabe o que fazer com essa frase, porque é o que você passa uma ordem para ele não está falando não, ele falou eu prefiro não. Tem o transtorno opositor, né? Desafiador. Então ele tem o retraimento externo, dificuldade de interação, ele realmente se isola, respostas repetitivas, comportamento social mínimo e apego a padrões fixos de comunicação. É o would prefer not to. E hoje alguns autores o interpretam pela lente da neurodivergência. É um livraço, assim. Sim. Esse eu tenho, assim. Isso também. Tem outros aqui. Porque é interessante que, assim, às vezes o que a gente vê primeiro é o hiperfoco e, de repente, o movimento repetitivo. Mas eu falo assim, o autismo ele tem critério A e critério B. Esses são critérios B, que eles não precisam estar todos presentes. O que precisa ter é o critério A, que é socialização e comunicação. Então, tem que ter. Se não é uma pessoa com dificuldade na socialização e na comunicação, pode ter super hiperfoco, um monte de movimento estranho, mas não é autismo. Mas para quem quiser entender, se identificar, saber, é o atípico. Não tem, atípico, assim, talvez seja... Se eu tiver que colocar no top 3 das séries da minha vida, o atípico tá... Porque é a história de um menino, ele não é um gênio como o Sheldon. Ele não é nem no nível 1, acho que ele já tem um nível... Acho que é 2, né? 2, ele comunica, mas assim, ele é muito rígido. E assim, muito por acaso eu tava zapeando e falei, deixa eu assistir um capítulo. E não era o primeiro capítulo, eu vi o capítulo 5º da primeira temporada. Que vai mostrar o impacto de uma família. Tem até, acho que um erro de enredo ali, porque ele é um atípico isolado. Provavelmente um retrato, alguém dos pais, porque a irmã não é. Ou ela é, e se a gente jogar uma lente ali. Mas acompanha muito o processo de sofrimento da irmã. E da irmã, que cuida dele na escola. Se não levar o almoço para ele na hora tal, ele tem surtos. E aí é ela que sabe desarmar a bomba. Vai mostrando o impacto no casal. É um casal em crise, já chegou ali perto dos 50, eles estão numa crise porque uma vida dedicada àquilo. E aí na cena de ontem, que eu assistindo, ela quer entrar numa escola de elite, e aí passa por uma entrevista e tal. É um aluno que vai entrevistar ela e ela atende o celular. Como assim você está numa entrevista e você atendeu o celular? Assim, meu irmão está tendo uma crise, ele é autista. Aí eles entendem. Aí ele desarma e fala assim, me conta alguma coisa sobre você. Ele fala, tem uma coisa muito engraçada. Porque meu irmão é autista e ele e minha mãe diagnosticam todo mundo. Então, assim, desde criança eu aprendi, eu ouvia eles falando, aquele ali é típico. É um neurotípico, típico. E aí eu não entendia, eu achava que eles estavam falando ET. Iti, né? Eu achava que era ET. E eu achava que eles estavam falando de mim, porque toda a estrutura daquela família era em volta dele. Era uma força de gravidade tão grande para cuidar desse menino que ela sobrava e ela cresceu se sentindo um ET. Olha, é uma baita série. É uma baita série. E ela vai tendo várias questões ali sobre isso. Nossa, de ser um satélite nessa família. Então, a gente pode trazer muito assim sobre séries e filmes numa próxima, porque é um assunto muito interessante. Mas hoje a gente vai precisar terminar, gente. Acabando. Assim, nossa, foi ótima essa conversa. Queria muito agradecer vocês pela presença e vamos voltar mais para conversar. Obrigada, viu? Valeu. Obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada mais uma vez, Matheus. E vocês são sempre muito bem-vindos. Temos muito mais a falar, né? Com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Vocês querem deixar alguma mensagem ainda? Mesmo que curtinha? Vai lá. É só lembrar, né? Se um adulto estiver passando por esse processo, né, de autodescoberta, de diagnóstico, lembrar que o diagnóstico não nos define. Ele nos ajuda a compreender quem nós somos, né? Mas não é porque provavelmente a gente tem esse diagnóstico que aquilo tem que ser um peso, né? Não, a gente tem que tratar isso com leveza e lembrar que isso vai nos trazer luz sobre muitas sombras que a gente viveu aí ao longo da vida. Maravilha, perfeito. E eu acho para tomar cuidado com diagnósticos mesmo. Assim, o diagnóstico é muito cuidadoso, leva um processo, a Thaís explicou como é que é um processo cuidadoso, lento, às vezes doloroso. Não é apontando o dedo que a gente vai... Isso que a menina conta na série, né? Da mãe e do filho fazendo isso. Isso também não é legal. Isso é normal, isso não é... né? Você acaba catalogando. Tudo que cataloga muito também é um pouco problemático. Assim, a gente precisa ter um tempo de convívio para saber o que
né? A gente nunca sabe quais batalhas internas aquelas pessoas estão passando também, né? Mesmo alguém típico, tem um monte de convenção social que às vezes ela quer passar também. Ela vai pelo grupo, ela tem uma dificuldade mais, ela tem uma facilidade maior talvez de interação, mas talvez não seja realmente o desejo dela. Dos meninos principalmente, de ser da turma do fundão, de ter agressividade, às vezes você incorpora aquilo para se garantir no grupo, é uma espécie de sobrevivência mesmo. Mas isso desperta vários conflitos também. Eu acho que não tem, né, é difícil catalogar mesmo. Assim, acho que de perto realmente ninguém é normal e ninguém aceita sem sofrer de alguma forma, alguma imposição. Então acho que é isso. Gentileza e empatia. Resolve tudo, né? Com todos. Resolve Isso aí. sempre. Muito obrigada mais uma vez. Valeu. Obrigada, Camila. Obrigada, né? Até a próxima. Até a próxima, pessoal.